dia, mas infelizmente hoje mais um dia sem paz pra gente, porque além de desfalques do departamento médico que eu venho lamentando muito nos últimos meses, tem jogador importante saindo, Bel. Ô, Bel, só um detalhe. Hoje é 16 de julho, né? Isso. Se pagou hoje, desculpa, mas você não pagou, não. Você antecipou o atraso do mês que vem, pai. Tomara que a gente não veja mais Pelo notícias amor de Deus, né, 16 pai? de julho, mano? Que isso, E hein? o senhor está se preparando para o reencontro com o Fábio e o Cruzeiro enfrentando o Fluminense. Mas a gente está salvaguardado muito bem com o Cássio nesse momento, que custou dar engrenada, engrenou, graças a Deus. Mas eu tenho que admitir que sempre encontrar com o Fábio dá aquele negócio assim, oi sumido, sabe, Bebel? Sei. Aquele negocinho que você vai no Instagram daquela pessoa O que você não frio na esquece de jeito barriga, nenhum. né? O Fluminense deu um câncer internacional que o Fábio não tinha, né? Hoje ele é mais Fluminense. Ó, É identificação. mas é o seguinte, pelo menos, vou falar uma coisa pra você, o Cruzeiro geralmente revelou jogadores. Já lá fora, o pessoal fala assim, ó, o Cruzeiro. Aí, quando chega na Argentina, no Chile, fala assim, olha, esse outro time de Minas é o time do Ronaldinho, né? É assim que ele é conhecido, não é? Isso que é relevância Teve uma internacional. confusão lá na Colômbia que colocaram mas uma aqui, imagem Bel, do Botafogo atribuindo ao Bel, Atlético. e Também tem isso, essa é a relevância que ele fala. ESPN no ataque, os canais de futebol fazem pesquisas aí dos clubes mais citados. O lado de lá toma goleada sempre, viu? Se você for Nandinha. reparar na tradição, por exemplo, vou deixar a Nandinha falar. Essa eu não vou responder, Que não, é- porque todo mundo sabe que esse primeiro quem bloco é é corrido. a Labestia das Américas e quem tem tradição na América. O coitado dele tá Quem correndo tem atrás. tradição é- Complicado, sempre foi. Isso. Sempre foi muito complicado o jogo com o Fluminense. Mas a sua situação na tabela tá melhor. E o Cruzeiro, depois do Fluminense, tem uma sequência até razoável em termos de tabela. Vamos acompanhar. A parada para o Mundial não atrapalhou a boa fase celeste. Depois da goleada contra o Grêmio por 4-1, o Cruzeiro chegou ao 13º jogo consecutivo sem derrota. Quando eu falo em comportamentos, é comportamentos táticos e estratégicos, comportamentos coletivos, comportamentos individuais, e hoje a maioria dos nossos comportamentos foram de acordo com aquilo que nós acreditamos quando temos a bola e quando não temos a bola. Satisfeito porque a tabela do brasileiro mostra a Raposa na cola do líder Flamengo. Tem a mesma quantidade de pontos, perde só no saldo de gols. Ora, sinceramente, o grande mérito daquilo que os jogadores têm apresentado é eles próprios. Eles é que são os artistas, eles é que são os protagonistas do jogo. Eles compraram uma ideia e tentam aplicá-la no jogo e têm tido uma atitude fantástica. Eu falei hoje com eles sobre isso no fim do jogo. Eu disse parabéns pelo vosso comportamento, pela vossa atitude e pelos princípios, e respeitar os princípios da equipa. Para a sequência do torneio, a missão é permanecer nas primeiras posições. E até o fim do primeiro turno vão ser mais 6 jogos. Desses, apenas 2 vão ser contra adversários da parte de cima da tabela. O Fluminense amanhã, o 7º colocado, e o Botafogo, que hoje é o 6º na 18ª rodada. O Cruzeiro ainda encara no turno, mas aí na parte de baixo da tabela, Juventude, Corinthians, Ceará e Santos. Outro ponto importante é que 4 dessas 7 partidas vão ser diante do próprio torcedor. E o Cruzeiro não perdeu em casa neste brasileiro. Aliás, é o melhor mandante. A missão não é nada fácil, mas o time já provou que tem condições de permanecer na briga pelo título. Eu disse aos jogadores, nós não temos Copa do Mundo, não temos Libertadores, então cada jogo do campeonato e da Copa do Brasil tem que ser as nossas finais. Nós temos que dar tudo e empenhar todas as nossas qualidades e forças nesta competição. O que eu sempre falo é o seguinte, se você faz um ótimo início de campeonato brasileiro, lá no final você pode colher bons frutos. Até aqui, o Cruzeiro faz o Campeonato Brasileiro impecável, eu diria. Faz o seu papel dentro de casa, joga bem fora de casa. Das vezes que nós perdemos, eu lembro, talvez o mais severo foi aquele erro grotesco do Marcelo de Lima Henrique contra o Internacional. E agora pela frente nós temos adversários que, por mais que estejam na parte de baixo da tabela, ainda assim são complicados. Não vou menosprezar o Juventude, não vou menosprezar o Ceará, principalmente porque ganhou um clássico contra o Fortaleza agora, mas nós temos que levar em consideração, por exemplo, o Corinthians, que sempre foi um adversário difícil, o Santos, que sempre foi um adversário difícil, e todos esses adversários históricos também. Então é necessário que o Cruzeiro mantenha essa pegada, aproveite os jogos dentro de casa,
Nação Azul, junto com o nosso Cruzeiro, para que a gente possa manter essa pegada desse início de Campeonato Brasileiro, para quando chegar na metade, dali para frente, a gente começar a entender qual é realmente o nosso grande desafio. Eu espero que a briga pelo título. Agora, quem tá brigando por aí, meu amigo, numa força que você não faz ideia, Leopoldo Siqueira, pela maca peruana que às vezes falta. E agora, Hugão, vamos falar de valorização no elenco celeste também. Não vai poder jogar a próxima partida por conta de suspensão, mas independentemente disso, Kaique está valorizado. Das categorias de base, a titularidade da equipe principal. Aos 22 anos, Kaique virou peça importante do time. Pois é, ele tá cheio de moral com o professor. Uma relação de confiança que foi sendo construída ao longo da temporada. No início do trabalho de Leonardo Jardim, lá em fevereiro, Marlon ainda era o dono da lateral esquerda. Aos poucos, Kaique foi ganhando espaço. Aí veio o revezamento na posição, o empréstimo do antigo companheiro para o Grêmio e pronto. A cria da base não saiu mais do time. Até aqui, o jogador foi titular nas 13 partidas disputadas pelo clube no Brasileirão. No total, Kaique fez 24 jogos na temporada, somando 2 assistências nesse período. Nesta quinta-feira, contra o Fluminense, o lateral vai desfalcar o Cruzeiro no Maracanã. Kaique está suspenso depois de levar o 3º cartão amarelo na última rodada. E ele nem precisa de muita pressa para melhorar os números pelo clube, viu? Afinal de contas, o jogador tem contrato com o time celeste até dezembro de 2027. Valorizado pelo técnico e pela torcida. A cada dia que passa, Kaique vem ganhando mais oportunidades e respeito dentro de campo. Sabe aquela como é que fala? O ditado mineiro que fala que o mineiro come quieto? Kaique é esse tipo de mineirinho que come quieto. Mas deixa eu melhorar aqui para de repente não complicar pro lado dele também. Ele trabalha de boa, ele trabalha tranquilo, é um cara que está sempre fora dos holofotes, mas toda vez que precisou, que o Cruzeiro precisou dele, ele sempre entrou muito bem. Ninguém consegue falar uma partida do Kaique que ele foi mal. Inclusive, anulou principais jogadores do futebol brasileiro, como os jogadores do Flamengo, em destaque, em especial, o Estevão do Palmeiras, que não arrumou nada contra o Kaique, e inclusive cismaram de dar um cartão amarelo numa jogada em que ele participa de uma dividida. Há um choque entre os dois, mas é um choque, tipo assim, que o Estevão procura o contato, o Kaique também procura o contato, os dois têm esse contato, mas sobra para o Kaique tomar o cartão amarelo, porque sempre vão optar realmente por dar o cartão amarelo para o jogador da defesa. E foi uma jogada absolutamente normal, que não deveria ter acontecido nada naquela situação. É um baita de um lateral que desde a época que ele subiu para as categorias, para o profissional do Cruzeiro, eu falava, já o Marlon vai perder espaço. E quando eu falava isso aqui no programa, muita gente me criticava falando, o Marlon tal, não sei o quê, etc e tal. Hoje o Kaique está nos braços da torcida, principalmente pela filosofia de trabalho do Leonardo Jardim, que opta por usar muito os seus laterais, e o Kaique virou essa peça fundamental. Tá dando caneta, tá distribuindo passes, tá sendo fundamental na marcação, mas eu acho que o futebol brasileiro tem exagerado um pouco também nesses cartões, por isso ele fica de fora do próximo